Voltando pro lance do que você havia falado da empresa, né, e do Brasil Paralelo, é ainda mais frágil a situação da Jovem Pan. Porque se ela fosse uma empresa, vamos dizer, com comentaristas republicanos, agindo dentro da lei, fazendo uma oposição forte ao PT... Já seria perigoso. Já seria. Vamos ver, quantas vezes não pediram a cabeça do Reinaldo na Veja? Sim. Entendeu? O PT age assim. Uma linha histriônica de oposição dentro da lei da Jovem Pan já seria um problema. Começa por ela ser uma concessão, começa por ela, assim como todas as outras grandes empresas de comunicação no Brasil, dependerem no seu orçamento de verbas vindo do governo federal. E, cara, dessas judicializações, dívidas que tem, às vezes um financiamento aqui e ali. O que a Jovem Pan pode fazer? Ela tá dando vários acenos que, olha, eu não vou cruzar a linha. Porque, desculpa, complementando o raciocínio, a Jovem Pan não é que ela tava histriônica na oposição, ela tava com uma galera defendendo golpe dentro da... Ainda tem uma galera defendendo golpe. Na verdade, boa parte dos comentaristas deles já foram esse fim de semana, esse feriado, participar de manifestação na frente de quartel. Ora, se é uma manifestação em que todo mundo tá pedindo intervenção militar, as faixas para intervenção militar, os cânticos são para intervenção militar. Depois de uma eleição que foi vencida pelo seu adversário, que fez? Exato. Então, assim, é óbvio que é um pedido de golpe. Isso foi precedido por manifestações que estavam ocupando estradas da mesma turma. E aí essas manifestações depois se dirigiram aos quartéis. Óbvio que são manifestações golpistas. Os comentaristas dessa rede estavam lá. E essa rede é flagrantemente pró o candidato derrotado. Então, óbvio que isso vai dar problema pra eles. E óbvio que o Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, começou a se mexer. Isso é natural. Isso, assim, não é condenável. O cara teve que tem que tocar a vida dele. Mas ele já começou a ter respostas disso. Lá em Brasília, os repórteres da PAN foram hostilizados pelos bolsonaristas que estavam na frente do quartel. A Jovem Pan foi cobrir, os caras começaram a atacar, tiveram que tirar os caras de lá. Em Minas Gerais deram porrada em jornalistas da Jovem Pan. Então, essa massa bolsonarista, pra gente ver, né, o nível de agravamento, a Jovem Pan tem os Constantinos lá dentro e mesmo assim, o militante na ponta bate no cara da Jovem Pan. Que é jornalista, não quer saber de jornalista. Então esses caras, é o seguinte, a PAN vai ter que abandonar isso, porque se ela for obedecer à vontade do público, o público tá levando eles pra porta do quartel. E esse é o problema de você ser conduzido pelo público. Todos esses caras, como o Constantino, o Paulo Figueiredo, todo mundo, todos esses bolsonaristas, eles se conduzem por aquilo que o público quer. E como eles também acabam estimulando o público a ficar cada vez mais paranoico, a demanda pro público é por discurso mais paranoico e a oferta que isso gera de material é pro material paranoico. Então, eles foram se retroalimentando e eles ficaram presos num negócio doido. Que é um negócio mercadológico, que é uma bolha cognitiva, que é algo que obedece à lógica própria das redes sociais. A Jovem Pan não conduziu em grande medida a isso. Ela também se valeu do que funciona. E um discurso histérico, um discurso mentiroso, um discurso que pinta determinadas situações como pior do que elas realmente são. Inclusive no vídeo que o Rodrigo Constantino fala, Tutinha, não aguento mais, tal. Tá no subtítulo lá, fulana de tal, que integra o Foro de São Paulo, vai participar da transição. Sabe, tipo, eles estão alimentando o tempo todo essa galera. E agora eles estão reféns dessa galera. E pra você fazer qualquer ruptura é traumática. Pra eles e pro Brasil Paralelo, que é o outro que fica alimentando isso. Tem uma coisa que pode ser coincidência, mas que é bem interessante. O Brasil Paralelo esteve numa reunião bem fechada, um petit comitê que tava a turma do Lula. Eu sei. Quem levou? Deu um rolo grande. Deu um problemão pra eles. Quem levou eles lá? O Flávio Rocha, que inclusive eu apresentei pros caras do Brasil Paralelo, o Flávio Rocha. Tá? Quem quiser me perguntar depois, eu não vou ficar contando que eu não conto bastidores, mas quem apresentou o Brasil Paralelo, os donos do Brasil Paralelo pro Flávio Rocha fui eu. O Brasil Paralelo já tá ali, eles estão olhando o futuro, eles têm um negócio muito lucrativo que trabalha essa paranoia e os caras têm que pensar o pós, porque numa eventual CPI do fim do mundo, uma eventual investigação sobre o que aconteceu na pandemia, sobre essas doideiras golpistas, sobra pra eles também. E por serem, como o Ricardo falou, um grande veículo de difusão do bolsonarismo, esses caras viram alvo preferencial. A Jovem Pan é outro. O Tutinha tem como um dos seus melhores amigos o mesmo Flávio Rocha. Mesmíssimo Flávio Rocha. Que é um cara que em tempos de PT cresceu muito com a empresa dele, soube sobreviver como um empresário habilidoso. Se precisasse pegar um financiamento aqui, pegava, um financiamento ali, pegava. Não tô aqui
atacando o cara, que não tô aqui falando. Eu tô fofinho até com a Jovem Pan. Você tá maravilhoso, cara. Tô um lorde. É um lorde. Né? Então, assim, eu não tô fazendo julgamentos, Ricardo. Só tô trazendo os elementos aqui. Sim. Os elementos são assim. Me parece que o raciocínio do Brasil Paralelo é muito similar ao raciocínio que está sendo tocado pela Jovem Pan, inclusive com pessoas em comum para fazer essa ponte. Né? E aí, vocês, assim, eu tô jogando os elementos, vocês aí construam, né? Inclusive, eu citei um nome, que é o Flávio da Riachuelo, que é um cara muito bacana, um cara muito decente, gosto dele, apesar das posições dele recentes. Ele foi organizador daquele jantar, que o Constantino estava presente. Né? E parece uma coisa meio louca, meio cataclísmica, a gente tá nesse instante falando do drama do Constantino, mas todos esses pontos aí se juntam nesse drama que todas essas pessoas estão vivendo. E uma coisa que eu posso falar, tanto pro pessoal pro Brasil Paralelo, quanto pro pessoal da Jovem Pan, quanto pro Flávio Rocha, com o coração aberto, são pessoas que foram minhas amigas mesmo. Eu avisei. Eu avisei. Você avisou. Arthur avisou. Nós avisamos. Nós avisamos que tudo isso ia acontecer. Aí vocês vão perguntar, então vocês estão felizes que... Eu não tô feliz. Com o Constantino você tá. Eu tô. Estou feliz. Com os demais não, né? Tem uma coisa aí que a gente tem que refletir. Não é como se esses grupos tivessem muitas opções. Eles têm poucas opções. Porque basicamente eles têm duas opções. Ou eles vão manter o discurso do mesmo jeito e até eventualmente aumentar o tom da paranoia, aumentar a ousadia das propostas, ou seja, se é pedir intervenção das Forças Armadas nos quartéis, agora vamos fazer o quê? Nós vamos, sei lá, armar as pessoas para elas tentarem fazer uma intervenção, sabe-se lá o quê. Então, ou elas vão para uma linha de ir cada vez mais, puxar a corda cada vez mais, esticar cada vez mais e se radicalizar cada vez mais. E esse é um discurso que encontraria muita ressonância no público bolsonarista, só que é algo muito arriscado quando você tem um governo inimigo. Então, você tem um governo inimigo e você fazer isso na cara do governo que é inimigo é extremamente arriscado. Eles podiam fazer isso enquanto eles tinham aqueles 4 anos de bonança sob Bolsonaro, com um escudo do bolsonarismo, sendo beneficiados pelo bolsonarismo, e aí encontrando um sistema fácil ali de trabalhar, de ganhar dinheiro, de conseguir as coisas. E a segunda opção é eles fazerem esta transição. Essa opção, no entanto, tem também as suas particulares dificuldades. Quais são as dificuldades dessa opção? De você ir assim, aliviando o discurso, reduzindo o tom, né, colocando no caso da Jovem Pan outros comentaristas de matrizes ideológicas diversas para dar um equilíbrio ali. Qual é o problema? O problema é que as pessoas hoje não querem isso. Os bolsonaristas, o público do Brasil Paralelo e o público da Jovem Pan não quer isso. Então eles estão dando um material que é menos intenso do que o que essas pessoas estão querendo. E elas vão começar a ficar, e já estão ficando, insatisfeitas. Ou seja, elas vão buscar opções. E daí, amigo, pode surgir opções as mais diversas. Por exemplo, parte dessas pessoas que ouvem o Jovem Pan pode deixar de ouvir o Jovem Pan. Pode passar a não ouvir a Jovem Pan, a ouvir outro rádio qualquer, ou a buscar, digamos assim, confirmação em outras lives, em novos canais que de repente apareçam. Né? Eu não sei quais são os novos canais que estão surgindo aí, mas pode surgir um canal de intervenção militar aberta e o cara bota... Tudo bem que ele vai ter dificuldade com o STF, talvez o canal caia, mas o cara pode tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Então, tem essa dificuldade que eles vão ter que encarar. Claro, é um negócio bem grande, então a gente não pode imaginar que aí, de repente, a Jovem Pan vai perder 90% da sua audiência, ou de repente o Brasil Paralelo vai perder 80% das suas assinaturas. Não é assim que funciona, mas eles podem amargar uma queda. Então, eles podem ver aí o público deles indo embora, imigrando, as pessoas desistindo e eles começarem a ter uma queda no faturamento. Isso pode acontecer mesmo, especialmente quando você tem esses vínculos tão poderosos. Fazendo uma analogia aqui, a gente viu pessoas que antes tinham muito votos serem completamente desidratadas na eleição. A Joyce teve 2 milhões de votos. Foi 2 milhões? 1 milhão. 1 milhão e 100. 1 milhão e 100, ela teve quanto? 12? 13. Ela foi de 1 milhão para 13 mil. Ela foi completamente desidratada pelo fato que ela saiu do bolsonarismo. Ela perdeu 98% dos votos, se a gente for olhar assim, né? Isso é um absurdo de grande. Claro, eu não acho que uma coisa dessa monta vai acontecer
com o Brasil Paralelo ou com o Jovem Pan, porque tratam-se de empresas que têm um produto, é uma relação diferente do público votante. O público votante simplesmente pega, não, vou votar nele, não vou votar mais nele, vou votar aqui. O cara que tem uma assinatura do Brasil Paralelo, até o trabalho dele tirar a assinatura dele, ou de ele buscar uma alternativa, e também não é fácil de você oferecer uma alternativa. No caso eleitoral é fácil. Não tem a Joyce, mas tem fulano de tal, tem qualquer um que chegue lá e carregue o estandarte do bolsonarismo. É fácil fazer isso. Você montar algo como o Brasil Paralelo não é fácil. Então não é como se tivesse o Brasil Paralelo e 10 outros grupos do tamanho, do porte, com a competência de fazer as coisas que eles fazem, iguais ao Brasil Paralelo, oferecendo conteúdo mais radicalizado. Não tem. Então, essa queda possível não vai ser uma queda certamente tão drástica, mas ela pode acontecer. Em algum nível ela pode acontecer. Eu acho inevitável. Então esses caras podem começar a perder faturamento, eles podem ver o negócio deles sendo um pouco reduzido e vão ter que se adaptar a isso, cara. Ô, meu amigo! Ô! Dê o like aí, rapaz.